aqui gravando. E aí a gente deixa tudo no mudo, né? E nós três falamos, e aí depois quem quiser comentar, fazer coisa como se estivesse na live do Instagram mesmo, pode comentar no bate-papo que eu leio. E aí no final a gente pode abrir um espacinho pra gente interagir, conversar, quem tiver alguma dúvida, alguma coisa, tá? Porque senão a gente perde o fio da meada da discussão, ok? A gente está no Zoom hoje, né, para poder fazer esse teste. E o que acontece? O Zoom ele tem um limite de 40 minutos, 45 minutos, quando está na versão grátis. Então, eu gerei outros 2 links para as 2 próximas conferências que a gente tem que abrir. E quando estiver perto da gente terminar, eu vou colocar ali no chat, porque, como eu vi, não vai dar para rolar agora, né? Que se alguém entrar depois, não vai pegar. Então, quando eu estiver perto do fim, eu coloco da próxima e aí sucessivamente. Caso a gente escolha o Zoom, no fim das contas, né, que a gente ainda vai testar o Meet depois, caso a gente escolha o Zoom, aí a gente vai ver de fazer a compra, se vale a pena a gente comprar. Mas isso tudo a gente vai pesar na hora de escolher qual que a gente vai ficar oficialmente, tá bom? Então, vocês podem manifestar a opinião de vocês também, caso tenha alguma que vocês prefiram, né? A gente testou o Jitsi na semana passada, Zoom essa semana que vem o Meet do Google. E é isso. Vamos começar então com a leitura do conto. Vocês têm alguma coisa para comentar? Diego, Mari? Não? Não. Então tá bom. Então vamos lá. O Urso da Meia-Lua. Era uma vez uma jovem mulher que vivia numa perfumada floresta de pinheiros. Seu marido esteve fora lutando na guerra por muitos anos. Quando ele afinal foi liberado, voltou para casa com o pior dos humores. Ele se recusou a entrar na casa, pois havia se acostumado a dormir nas pedras. Ele só queria ficar só e permanecia na floresta tanto de dia quanto à noite. A jovem esposa ficou tão feliz quando soube que o marido estava afinal voltando para casa. Ela cozinhou e fez compras, e fez compras e cozinhou. Preparou pratos e mais pratos, tigelas e mais tigelas de delicioso queijo branco de soja, 3 tipos de peixe, 3 tipos de alga, arroz salpicado com pimenta vermelha e belos camarões frios, grandes e alaranjados. Com um tímido sorriso, ela levou os alimentos até o bosque e se ajoelhou ao lado do marido esgotado pela guerra, oferecendo-lhe a bela refeição que havia preparado. No entanto, ele se pôs de pé e chutou as travessas de modo que o queijo de soja caiu, os peixes saltaram no ar, as algas e o arroz caíram na terra e os grandes camarões alaranjados rolaram pelo caminho abaixo. Deixe-me em paz, rugiu ele, voltando-lhe as costas. Ele estava tão furioso que ela sentiu medo, e afinal, em desespero, ela foi procurar a gruta da curandeira que morava fora da aldeia. Meu marido foi ferido gravemente na guerra, disse a esposa. Ele sofre de uma raiva permanente e não come nada, só quer ficar ao ar livre e não se dispõe a voltar a viver comigo. A senhora não pode me dar uma poção que faça com que ele volte a ser carinhoso e gentil? Isso eu posso fazer por você, asseverou-lhe a curandeira, mas vou precisar de um ingrediente especial. Infelizmente, acabou todo o meu pelo de urso de meia-lua. Por isso, você deve subir a montanha, encontrar o urso negro e me trazer um único pelo da meia-lua que ele tem no pescoço. Depois eu lhe darei o que você precisa e a vida voltará a ser boa. Algumas mulheres teriam se sentido desencorajadas com essa tarefa. Algumas teriam considerado que todo esse esforço era impossível, mas não ela, pois ela era uma mulher que amava. Ah, como lhe sou grata! É tão bom saber que existe uma solução! E assim ela se preparou para a viagem, e na manhã seguinte partiu para a montanha. Arigatou Zaishu, dizia ela, o que é uma forma de cumprimentar a montanha e lhe dizer, obrigada por me deixar escalar seu corpo. Ela se empenhou nos contrafortes, onde havia rochas semelhantes a grandes pães de forma. Subiu até um platô coberto de mata. As árvores tinham galhos longos e caídos e folhas que se pareciam com estrelas. Arigatou Zaishu, entoou. Era uma forma de agradecer às árvores por erguerem seus cabelos para que ela pudesse passar por baixo. E assim, ela conseguiu atravessar a floresta e começou a subir de novo.
Agora estava mais difícil. A montanha tinha flores espinhosas que se prendiam na barra do seu quimono e rochas que arranhavam suas mãos delicadas. Estranhos pássaros escuros saíram voando na sua direção no crepúsculo, deixando-a assustada. Ela sabia que eles eram os Muendotoque, espíritos dos mortos que não tinham parentes. Ela entoou orações para eles. Vou ver se aparenta, vou dar-lhes descanso. Ela prosseguia subindo, pois era uma mulher que amava. Subiu até ver neve no pico da montanha. Logo, seus pés estavam frios e molhados, e ela continuava a escalar, pois era uma mulher que amava. Começou uma tempestade, e a neve penetrava direto nos seus olhos e fundo nas suas orelhas. Mesmo sem ver, ela continuava a subir. Arigatou Zeisho, cantou a mulher quando a nevasca parou, para agradecer aos ventos por terem parado de cegá-la. Ela procurou abrigo numa caverna rasa e mal conseguiu lugar para seu corpo inteiro. Embora tivesse uma bolsa cheia de alimentos, ela não comeu, mas se cobriu com folhas e adormeceu. Pela manhã, o ar estava calmo e plantinhas verdes chegavam a atravessar a neve aqui e acolá. Ah, agora ao urso da meia-lua, pensou ela. Ela procurou o dia inteiro e quase ao anoitecer encontrou grossos cordões de bosta. E não precisou procurar mais, pois um gigantesco urso negro passou pesadamente pela neve, deixando profundas marcas de patas e garras. O urso da meia-lua deu um rugido feroz e entrou na sua toca. A mulher enfiou a mão na trouxa e colocou numa tigela a comida que trouxera. Ela colocou a tigela do lado de fora da toca e voltou correndo para seu esconderijo. O urso sentiu o cheiro da comida e saiu cambaleando da toca, rugindo tão alto que pequenas pedras se soltaram do lugar. O urso fez um círculo em volta da comida de uma certa distância, farejou o vento muitas vezes e depois comeu tudo de uma só vez. O enorme urso foi andando de ré e sumiu dentro da sua toca. Na noite seguinte, a mulher agiu da mesma forma, servindo o alimento na tigela, mas dessa vez não voltou para o seu esconderijo, recuando apenas metade do caminho. O urso sentiu o cheiro da comida, saiu pesadamente da toca, rugiu para abalar os céus e as estrelas, deu uma volta, farejou o ar com extremo cuidado, mas afinal engoliu a comida e voltou para a toca. Isso continuou por muitas noites, até que numa noite escura, a mulher sentiu ter coragem suficiente para esperar ainda mais perto da toca do urso. Ela pôs a comida na tigela do lado de fora da toca e ficou esperando junto à abertura. Quando o urso sentiu o cheiro e saiu, ele viu não só a comida, mas também um par de pequenos pés humanos. O urso virou a cabeça de lado e rugiu tão alto que fez os ossos do corpo da mulher zumbirem. A mulher tremia, mas não recuava. O urso se ergueu nas patas traseiras, estalou as mandíbulas e rugiu tanto que a mulher pôde ver bem o céu vermelho e marrom da sua boca. Mesmo assim, ela não saiu correndo. O urso rugiu ainda mais e estendeu seus braços como se quisesse agarrá-la, com suas 10 garras suspensas como 10 facas sobre sua cabeça. A mulher tremia como uma folha ao vento, mas permaneceu onde estava. Por favor, meu querido urso, implorou ela. Por favor, eu vim toda essa distância em busca de uma cura para o meu marido. O urso voltou as patas dianteiras para a terra, fazendo voar a neve, e olhou direto no rosto assustado da mulher. Por um instante, ela teve a impressão de ver cordilheiras inteiras, vales, rios e aldeias refletidos nos olhos vermelhíssimos do urso. Uma paz profunda caiu sobre ela e seus tremores passaram. Por favor, urso querido, eu venho lhe trazendo alimento todas essas noites. Será que eu podia ficar com um dos pelos da meia-lua do seu pescoço? O urso parou e pensou, essa mulherzinha seria fácil de devorar. No entanto, ele de repente se sentiu cheio de pena dela. É verdade, disse o urso da meia-lua, sem afastar as garras da sua cabeça. Você foi boa para mim. Pode ficar com um dos meus pelos, mas arranque-o rápido, vá embora e volte para sua gente. O urso ergueu seu enorme focinho para que aparecesse a meia-lua branca do seu pescoço, e a mulher viu ali a forte pulsação do seu coração. A mulher pôs uma das mãos no pescoço do urso e com a outra segurou um único pelo branco e lustroso. Rapidamente a lua arrancou. O urso recuou e gritou como se estivesse ferido, e essa dor assumiu a forma de bufos irritados. Ah, obrigada, urso da meia-lua, muitíssimo obrigada.
A mulher se inclinou em reverência e voltou a se inclinar, mas o urso rosnou e avançou um passo. Ele rugiu para a mulher com palavras que ela não entendia, e, no entanto, palavras que de algum modo havia conhecido toda a vida. Ela se voltou e correu montanha abaixo com a maior velocidade possível. Ela passou correndo debaixo das árvores de folhas com formatos de estrelas, e o tempo todo ela agradecia às árvores por erguerem os galhos para ela passar. Ela veio tropeçando pelas pedras que pareciam grandes pães de forma, sempre agradecendo à montanha por deixar que ela escalasse o seu corpo. Embora suas roupas estivessem esfarrapadas, seu cabelo desalinhado, seu rosto sujo, ela desceu a escada de pedra que levava até a aldeia, seguiu pela estrada de terra, atravessando a cidade até o outro lado e entrou na cabana onde a curandeira estava sentada, cuidando do fogo. Olhe, olhe, eu consegui! Encontrei, conquistei um pelo do urso da meia-lua! Gritou a jovem mulher. Que bom! Disse a curandeira com um sorriso. Ela examinou a mulher atentamente, pegou o pelo de um branco puríssimo e o segurou perto da luz. Ela sopesou o longo pelo com uma das mãos e o mediu com o dedo e exclamou: este é um autêntico pelo do urso da meia-lua. De repente, porém, ela se voltou e lançou o pelo no meio do fogo, onde ele estalou, pipocou e se consumiu numa bela chama laranja. Não! O que é que a senhora fez? Gritou a mulher. Fique calma, está certo, tudo está bem, disse a curandeira. Você se lembra de cada passo que deu para escalar a montanha? Você se lembra de cada passo que deu para conquistar a confiança do urso da meia-lua? Você se lembra do que viu, do que ouviu, do que sentiu? Lembro, disse a mulher. Lembro muito bem. Então, minha filha, disse a velha curandeira com um sorriso meigo, volte, por favor, para casa com seus novos conhecimentos e proceda da mesma forma com seu marido. Sabe o que ficou vindo na minha cabeça o tempo inteiro? Aquela música da Miley Cyrus. So it's gonna be another mountain. Como é que é o refrão? Não sei o quê. It's the climb! Chegou no final, tipo, não importa o que você fez, o importante é a caminhada. Sim. Bom, meu anjo. Essa filha da puta dessa curandeira aí, né? Sim. É o tipo de coisa que eu faria. É o tipo de coisa que você faria, né, mestre dos magos? Tem um outro conto das árvores ressecadas, a gente lê ele agora também. Vamos ler ele depois, porque eu acho que ele fala mais sobre essa questão da raiva aplicada a alguma coisa específica. Assim. Acho que a gente pode começar falando sobre esses aspectos do urso da meia-lua mesmo. Beleza. Ok. Então, vamos lá. Vamos lá. Mestra. Então, como a gente começa? Eu sei por que eu não gosto desse capítulo. É porque esse conto é japonês. Ai, preconceituoso. Tomar no cu, vai logo, pega o que você precisa e vai embora. É bem assim que a gente lida com a nossa raiva mesmo. A gente vai, pega o que é preciso e vai embora. Nem se vê porque esse não é um conto muito, muito bom pro Diego, né? Eu consigo enxergar as notificações do bate-papo aqui. Eu achei que eu não fosse conseguir ver. Aparece um pop-up aqui pra mim. Então, mais uma vez nessa história, a Clarissa dá pra gente, tipo, um mapa da mina, assim, sabe? Como um how to, sabe? Como lidar, quais são os passos que a gente precisa para aprender a lidar com essa raiva, né? Oi, Mai. Oi. Então, em primeiro lugar, acho que eu não preciso repetir isso aqui, a gente já tá todo mundo macaca véia aqui, né? Todo mundo aqui já é véia da casa, mas, tipo, vamos fazer aquele recorte bem rapidinho para falar que esse conto não tá falando que se seu marido tá pegando essas coisas, chutando quando você faz comida para ele, que é para você perdoar ele, se tá bom, é sempre importante, isso vai estar gravado em algum lugar, em algum momento, então, tipo, às vezes é importante a gente tirar essa... Disclaimer básico, todos os personagens do conto são nós mesmos. Pronto, abaixou a telinha, falou isso, subiu. Podemos seguir em frente. Eu acho ótimo porque isso já dá o gancho do Anima Animus, né? Sim. Da questão do Anima Animus, porque é o Animus dela que
está defasado, que está desgastado Uhum. e por causa de uma longa batalha. Ele passou anos na guerra. Imagina, passar anos em guerra. Pois é, sabemos como é. E aí, como isso é desgastante e destrutivo, né? Essa Sim, questão de tem um passar ponto muito no capítulo que a Clarissa fala que às vezes as mulheres, antes mesmo de completarem 20 anos, já viveram inúmeras mortes, sabe? Existe um arquétipo da raiva feminina que é muito presente assim na nossa cultura e ele foi demonizado por muito tempo, né? A gente tem as imagens, por exemplo, da Medeia como uma representação desse arquétipo, né? a própria Medusa. Oi? A própria Medusa, né? Sim, a Medusa, essas mulheres raivosas, assim, né? Que a gente só consegue enxergar essa raiva sendo jogada em cima dos outros de uma forma destrutiva, assim. Mas como a gente já falou na questão da sexualidade, a raiva ela vem desse espaço da libido, né? E ela é uma força criadora, ela é uma força de criação. Toda força destruidora também é uma força criadora, da mesma forma que a nossa energia sexual, etc. O problema é que a gente nunca é ensinada a lidar com essa energia e a canalizar ela, a dar a atenção que ela precisa, da forma que ela precisa, em primeiro lugar, e depois utilizar ela de uma forma sustentável, assim, né, durante o nosso processo. Não? Ok? Só eu que vou conversar hoje, é isso? Eu acho que... Não, eu pensei que você estava desenvolvendo. Vai, Mari, sua vez de brilhar. Eu acho que tem uma questão muito essencial também, que é apagar a raiva e tirar a legitimidade dessa raiva, é tirar a legitimidade de lutar pelos seus direitos, né? De lutar pelo que é seu, de delimitar o seu próprio território, inclusive, que é o grande X da questão, né? Porque é de novo a ideia do cativeiro, né? Então, você tem que ser cativa, você tem que se manter dócil, domesticada, civilizada. A gente está sempre nesse jogo, afinal de contas é o nome do arquétipo para mulher selvagem, a gente está sempre nesse jogo entre o quão selvagem e o quão civilizada eu posso ser. E é a busca desse equilíbrio, né, que a gente está sempre procurando, porque veja, em todos os outros contos, o selvagem e o civilizado, eles se desbalanceiam em algum lugar e isso gera uma grande catástrofe para os dois lados, né? Desde a mulher foca, a mulher esqueleto que foi punida por ser selvagem demais, a sapatinhos vermelhos que perdeu os pés por causa disso, por causa desse mergulho, até a domesticada demais, como a mulher foca, que perde o contato com a própria alma nesse processo civilizatório. E aqui é importante porque o ânimo, na mulher, ele é justamente quem conecta ela ao selvagem, né? Ele é justamente quem sustenta, alimenta esse selvagem de pouquinho em pouquinho, como os irmãos que entram no castelo do Barba Azul montados a cavalo, como o cachorro do Manauí. Então, tem esse elemento conectivo. E aí eu acho que é muito interessante porque quando as mulheres na nossa sociedade não é copiam, quando elas mimetizam o masculino, elas não mimetizam o masculino sadio, elas mimetizam um masculino que é só essa agressividade aí, né? Que é o masculino ferido, que é essa agressividade, né? Que o marido mostra. Então, na verdade, a gente tem um sistema inteiro todo muito doente em todas as partes, né? Sim, hoje eu estava conversando sobre um termo que eu gosto bastante, que eu acho que é super válido nesse momento que a gente está vivendo, que é o tal do spiritual bypassing. Não sei se já ouviram falar. Que é o que a gente é um termo cunhado lá pelos anos 90, se não me engano, com um filósofo budista americano, que é essa ideia pode ser resumido como a filosofia good vibes, assim, sabe? A filosofia de tipo, você só vou olhar para as coisas positivas, só vou olhar para a luz, a gente tem que elevar a nossa vibração, a gente não pode
esse papo que a gente já conhece, todo mundo que tenha conversado com um de nós três por 5 minutos vai saber que a gente detesta essa vibe. Mas eu acho, tem um ponto aqui logo no início, quando a Clarissa começa da parte da raiva como mestra, que ela fala desse príncipe filósofo chamado Shotoku Taishi, um japonês. E ele falava sobre questões de tolerância, ele falava sobre a tolerância com todos os animais, com todas as pessoas e com todas as emoções, né? Daí eu queria ler um grifo para a gente discutir. Mesmo as emoções grosseiras e confusas são uma forma de luz que estala e explode de energia. Podemos usar a luz da raiva de modo positivo para iluminar lugares que geralmente não vemos. Um uso negativo da raiva consiste em concentrá-la destrutivamente num único ponto minúsculo, até que, como ácido gerando uma úlcera, ela abre um buraco negro que perfura todas as camadas delicadas da psique. Existe, porém, um outro jeito. Blá, 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 blá. Nossa raiva pode, por algum tempo, ser nossa mestra. Algo de que não devemos nos livrar tão rápido, mas sim pelo que devemos escalar a montanha. Algo a ser identificado, algo com o que aprender, algo a ser tratado internamente, depois ser transformado em algo útil para o mundo ou algo que deixamos voltar ao pó. Então, a raiva, ela é como uma dor física. Ela está querendo denotar alguma coisa que está doendo, né? Alguma coisa, um chamariz da nossa psique. Então, a primeira ideia é, não existe emoção positiva e negativa. A gente precisa superar esse paradigma. Não existe emoção boa e emoção ruim, tá? As emoções são parte da nossa vida e quando a gente classifica elas dessas formas, a gente acha que a gente só pode ter as emoções positivas e daí a gente fica vivendo nessa ilusão good vibes, bypasser, que não acrescenta em nada na nossa vida. Em segundo lugar, a raiva é uma mestra. A raiva está aí para mostrar alguma coisa que a gente precisa enxergar. Normalmente alguma ferida, alguma coisa que nos machucou. E a Clarissa fala depois um pouquinho mais para frente aqui, que normalmente, como a gente não tem esse costume de olhar dessa forma investigativa e paciente para nossa raiva, ela vai ficando no cantinho e é como se a gente tivesse uma perna quebrada por 20 anos e de repente você não sabe da onde que está vindo toda aquela dor e toda aquela raiva e toda aquela explosão. E é a mesma coisa, ela fala, tipo, em que condições estaríamos se tivéssemos quebrado uma perna na infância e 30 anos depois ainda não a tivéssemos engessado devidamente, né? Então, eu acho esses pontos, alguns dos pontos principais para a gente começar a falar sobre a raiva como mestra, né? A raiva, ela sempre surge quando há um desejo obstruído. Essa é a origem da raiva na nossa psique. Então, toda vez que eu tenho um desejo e ele é obstruído de alguma forma, eu sinto raiva. A raiva é uma energia de movimento, né? Então, ela tem como essência o movimento. Quando a gente põe ela parada, a gente está justamente fazendo um movimento contrário da natureza dela. E é aí que ela começa a ser destrutiva. Essa ideia do ácido é muito boa, porque o ácido, se ele só passa, ele limpa. Mas se o ácido para e fica, ele corrói. Então, é justamente essa questão de dar dinamismo com essa energia da raiva, tipo, né? A gente tem aqui, né, aquelas pessoas que trabalham na força da raiva, né? Tipo, agora sim você vai ver que eu faço. Quando alguém obstrui alguma coisa que é importante para aquela pessoa, né? É isso. Ah, tá. Você fez a mesma coisa que eu. Gente, vocês não têm noção. Hoje está completamente difícil, tá? Tipo, até vamos. O retrógrado tá. Cara, Mercúrio hoje tá retrógrado, difícil. nossa, tá Tudo assim, resolveu tá acontecer. difícil. Eu vou da gente mostrar pra colocar vocês em como é que tá a minha palavras. sala nesse momento, só pra vocês terem uma ideia. Tem uma máquina de lavar, um fogão no meio do caminho, tem tipo um monte de caixa e coisas. A mudança da Bruna veio hoje, a gente ficou lidando com isso hoje de manhã, daí eu tive que dar. Enfim, ninguém parou hoje. Hoje tá o dia do caos. Hoje tá um caos, Mercúrio retrógrado para ajudar, então nos perdoem qualquer lapso, assim, porque tá difícil mesmo, gente. Deixa eu aproveitar que a gente fez essa pausa, eu tô colocando no chat os links da parte 2 e da parte 3, porque vai cair já, tá? Nossa,
a nossa conversa aqui por causa do limite de tempo do Zoom. Então, a gente vai entrar de novo daqui a pouco no outro link. Quando cair, entrem na parte 2, já copiem aí, salvem no celular, no computador, onde vocês estiverem, para vocês não perderem. Beleza? Uhum. A Mai disse que acabou de cair o prego no notebook dela. Socorro com esse Nossa, Mercúrio. paciência com tecnologias, hein, gente? Esse Mercúrio não tá sendo É fácil. um preço bom com tecnologia. Maravilha. É, E olha só, como é esse trauma e essa raiva e esse problema que gera o movimento dela ir atrás da curandeira, né? sim. Ela procurar pela... Eu sempre digo, quando as pessoas vêm até mim para terapia, e elas dizem, ai, que ruim ir para terapia porque eu tô com um problema, né? Eu digo, mas, meu amor, se você não tivesse com um problema, você não ia para terapia. Porque as pessoas têm essa ideia romântica da terapia como uma ferramenta de autoconhecimento, mas o movimento para se começar ela é sempre uma dor, é sempre um machucado, né? Tipo, Sim, o ninguém antagonismo é tô muito super bem importante, hoje. né? Tipo, a gente vê isso Exato. desde o Barba Azul. O Barba Azul, tipo, no final das contas, ele é um complexo destrutivo, sim, mas ele é extremamente necessário, porque ele mostra pra gente as coisas que são realmente importantes para nossa alma, que são as coisas que o nosso ego não quer acessar. E Mesma ele coisa. cria tensão, ele cria estresse. A gente Uhum, cresce na tensão, a gente não cresce no relaxamento. O relaxamento uhum. é curtir, é prazer, né? É a tensão dos antagonismos que faz com que a gente cresça. Uhum. Que faz ela daí fazer a jornada para poder lidar com essa raiva, que é subir a montanha e fazer todo esse processo, etc. Mas antes disso, ela entra em contato, a primeira parte daí do processo é a procura da curandeira, né? É encontrar a curandeira. E ela fala dessa coisa que é um conceito que eu tenho pensado muito assim, e parece metafórico, mas é muito real, e ela fala sobre convidar a raiva, ou convidar qualquer sentimento para sentar à mesa com a gente. Ela fala assim, convidar a raiva para se sentar conosco, tomar um pouco de chá e conversar para que possamos descobrir o que provocou essa visita, né? Essa compartimentalização psíquica pode ser muito positiva. Se a gente entender que existe um aspecto da nossa psique que é a nossa própria curandeira, que é essa parte que é mais sábia e que é mais tranquila e que tem a capacidade de lidar com essas coisas e invocar ela e trazer ela para o presente e chamar esse sentimento aí a princípio destrutivo para sentar à mesa e não tipo, meu Deus, eu estou com raiva, não deveria estar sentindo essa raiva, eu sou uma pessoa horrível porque eu estou sentindo raiva. Eu sempre falo sobre isso assim quando nas minhas consultas, eu falo que a gente sofre duas vezes, porque a gente sofre porque a gente está sofrendo e a gente sofre porque a gente acha que a gente não deveria estar sofrendo, que é errado a gente está sofrendo, sabe? Então, a gente tem a capacidade não, não só a capacidade, mas a gente tem o direito mesmo, o poder de invocar essa parte da nossa personalidade, de polarizar um pouco essa situação e invocar a nossa curandeira para ela chamar essa raiva para sentar na mesa com a gente. Peraí, vamos para a próxima, que vai cair. Tem menos de um minuto. Então, vamos sair daqui e a gente entrar no link da parte 2, ok? Nos encontramos já já. Em homenagem ao nosso presidente, eu vou cantar a Ave Maria. Ave Maria! Você se supera, né? Please Nunca don't. Eu viro as costas 5 minutos. Maria! Mãe de Deus! Gente, o que está acontecendo? Bora lá. Então, a gente falou sobre convidar Vai gravar, a raiva para sentar na mesa. Continuando, o que você ia falar, Diego? Nem lembro mais. O poder de acessar essa... Eu acho que o grande X da questão é a gente fazer o trabalho de contextualização, né? Que é a saída do personagem. Normalmente, quando a gente está lendo uma história, a gente se identifica mais com um personagem do que com outro. Muito provavelmente é a persona que é mais clara ou mais evidente para você na sua vida.
Mas a gente tem que lembrar que todas essas pessoas, todos esses arquétipos que estão aí, são parte de nós mesmos. Então, se eu tenho a capacidade de me identificar com um, eu tenho a capacidade de me identificar com todos. E é justamente esse jogo de transposição de consciência que faz com que a gente possa aprender com os outros aspectos da nossa psique. Então, quando a gente se depara com um problema, como a mulher fez, ela fez o quê? Ela percebeu que uma parte dela estava muito raivosa, então já estou falando, transliterando o conto, tá? Então eu estou aqui, eu percebo que eu estou sentindo uma raiva absurda, que eu estou com um problema. Active remaining time 20 segundos. Não sei porquê. Bom, eu estou com um problema. Eu olho para eu vejo que aquele problema existe. E aí eu penso, o que existe dentro de mim que pode me ajudar a lidar com esse problema? Quais são as características mais sábias de mim? Quais são as ferramentas que eu já adquiri durante a vida que podem me ajudar com isso, né? E às vezes eu recebo uma resposta, eu sei que eu preciso de tal coisa, mas eu vou precisar fazer o caminho psíquico para chegar até essa coisa, que é o caminho do subir a montanha, né? Exato. Sim. E assim, a gente já falou sobre isso algumas vezes, e a gente vai voltar a falar sobre isso, da utilização da raiva como uma força positiva, como uma força de motivadora, como uma forma de libido, como uma forma de fazer a gente reclamar a nossa justiça, nosso espaço, nossos limites, etc. Mas em seu local bruto, ela vem de um lugar de dor, né? Então ela precisa ser tratada com cuidado e com calma e com paciência, né? Isso é uma coisa que a gente vai falar. E a curandeira é o primeiro lugar disso, é tipo nos tornarmos, nos voltarmos para esse local, para essa posição nossa de cura. Então parece muito metafórico, mas é tão simples quanto a hora que eu tô tipo, puta que pariu, o mundo inteiro tá desabando. Eu literalmente parar e tipo colocar a mão no meu coração e falar assim, o que você quer? Sabe? O que tá acontecendo? O que você precisa de mim? O que você tá querendo me dizer? Sabe? E não tipo, meu Deus, eu estou morrendo de raiva, eu odeio estar sentindo essa raiva. Tipo, não, eu vou abrir um espaço para você, tudo bem, sabe? Tudo bem, essa raiva é bem-vinda aqui. Essa raiva não é uma coisa ruim, não é uma coisa errada, não é uma coisa pecaminosa, não é uma coisa suja. Ela é parte integral de quem eu sou. Ela é uma parte minha que está ferida, que está machucada, que está chamando a minha atenção porque ela precisa receber algum tipo de cura específica. Se eu ficar o tempo inteiro chuchando ela para o lado, a gente bem sabe o que vai acontecer. Uma hora ela vai explodir e vai destruir tudo que tem no caminho dela, entendeu? E daí não é uma destruição positiva focada com algum objetivo específico. É só um forest fire, assim, um fósforo na gasolina, sabe? Acho que todo mundo já passou por isso em algum momento, né? Tipo, aquela raiva acumulada que você desconta, sei lá, em uma pessoa, em uma situação, e quando você vê... A gota da... e a pessoa fica tipo, mas eu só, sei lá, errado na pia. Sabe? A Camila é boa de fazer isso. Oi? Eu fiquei quietinha comendo minha canjica, me deixa? Ai, canjica. É mumuza. Quem? Baiano não pode chamar canjica de mungunzá de canjica, porque para ele tem diferença, canjica salgada. Uma coisa que eu não tenho paciência mais na minha vida, uma coisa que eu não tenho mais paciência mais na minha vida é essas discussões de tipo, biscoito. Que eu não tenho mais paciência na minha vida é o Diego. Ai, gente, vai bater uma punheta, sabe? Duas coisas que são importantes nessa figura da curandeira. Primeiro, a compassividade, que é essa compaixão de pegar e acolher o momento da raiva, o momento da dor e dizer, tá tudo bem, vamos aqui, vamos ver o que a gente pode fazer. E segundo, e talvez o mais importante, é a normalização do processo, a naturalização do processo. Ela não faz, nossa, meu Deus, que coisa absurda que está acontecendo, isso é tão incomum. Ela olha e diz, tá bom, acontece. Assim, dá pra fazer alguma coisa, só precisa disso aqui, ó. Vai lá.
É porque quando a gente está num processo de dor, a gente entra num mecanismo de autopreservação que é necessariamente egóico. Então a gente acha que aquilo só acontece com a gente, que é a pior coisa do mundo, que existe um complô do mundo contra mim. Que Então ninguém me existe uma. entende, né? Ninguém me entende, que é justamente porque ninguém está passando por isso, nunca passou por isso igual a mim, então ninguém me entende. Então quando Que é o você. processo do ego de nos afastar também, né? Que é uma coisa muito, é uma Exato. armadilha muito É o importante do Barba ego. Azul, total, né? Do nosso Barba Azul falando assim, ninguém vai te entender, ninguém vai conseguir lidar com isso, se afaste, se isole, né? E olha como isso é difícil, você nunca vai resolver, né? Porque Uhum. isso já mina o seu desejo. Tanto que, por que que ela sobe? Por que que ela faz? Por que que ela consegue? Por que que ela aceita o desafio do mergulho, a subida na montanha? Porque ela é uma mulher que ama. Porque ela é uma mulher que ama. É uma Então, mulher que ama. ela vai atrás disso porque ela é uma mulher que ama. Mas amar não é necessariamente... ela não está falando do amor pelo marido, ela está falando dessa necessidade de resolver, de construir, de transformar, né? Lembrando que o amor é a corda e travou, cair. Não, tô aqui. Já tá te ouvindo. Tá bom então. A gente só não Tá tá te bom a vendo às imagem de vezes. vocês. Você tá parado fazendo cara de inquisidor, mas a gente tá te ouvindo. Ah, voltou. Lembrando que o amor é a corda, o fio que nos guia para fora do labirinto do Minotauro, né? Então, é justamente esse amor que permite que ela entre na montanha, permite que ela olhe pro urso, que ele vai reconhecer nela esse amor e que vai fazer com que ela possa voltar, né? Porque tem a história do retorno dela da montanha. Ela não ignora isso. Normalmente nos contos é ignorado o retorno. Vocês já repararam nisso? A pessoa vai, conquista o que ela quer e aí ela volta. Imediatamente ela se teletransporta para a casa dela de volta. Esse conto mostra o retorno, porque o retorno é importante. Sim. E nesse caminho, então, né, existe o contato com a curandeira, existe esse processo de acolhimento e de normalização, e existe daí a jornada, que a gente começou já a falar, que tem que ser feita para você encarar essa ferida, né? E nesse caminho, ele traz esse arigatou zaisho, né? Que o Diego tirou sarro no começo, que ela fala, obrigada, ilusão. E daí tem um lugar aqui, cadê? Onde que eu queria falar sobre isso? Na história, a montanha permite a passagem da mulher e as árvores erguem seus galhos para o mesmo fim. Isso simboliza uma dispersão das ilusões que permite que a mulher prossiga na sua busca, né? Então, eu acho que isso é uma metáfora, às vezes, para as próprias ilusões que o nosso ego vai colocar no nosso caminho e os obstáculos que o nosso ego vai colocar no nosso caminho para distrair a gente do nosso objetivo de trabalhar com essa raiva. Então, o problema é a sua mãe, o problema é o seu pai, o problema o problema, sabe? Tem um recorte também que precisa ser feito aí. Muitas vezes o problema é a sua mãe, muitas vezes o problema é o seu pai, é a sua criação, é a sociedade. Sim, eu acredito que isso realmente seja um problema e que deve ser. Mas, tipo, você não pode fazer nada com a sua mãe, você não vai poder mudar a sua mãe, você não vai poder mudar o seu pai, você não vai poder mudar o seu passado. É tipo, aonde eu posso focar a minha energia, sabe? Você não pode mudar o passado, a mãe e o pai, mas você pode mudar a sua relação com essas coisas. Uhum. Né? E quando então você muda a sua relação com essas coisas, elas também mudam. Porque se eu estou aqui e a outra coisa está aqui, a gente tem uma relação desse tamanho. Se eu me mexo, essa nova tensão na relação faz com que a outra coisa se mexa também. Ou para se afastar, ou para se aproximar. Então, a gente tem que lembrar que na relação de sistemas, quando você muda uma engrenagem, o resto muda também. Existe um desconforto muito grande nessa mudança para as áreas que estão mais confortáveis, que estão bem, que não são as áreas doentes, né? Mas depois vem um novo conforto de uma forma mais saudável e harmoniosa. Eu acho que esse negócio de você saber identificar
também é importante, principalmente quando a gente está falando da romantização da família, né? Essa coisa de, mas é sua mãe, você precisa amar. Mas é seu pai, você tem que perdoar. Não, não. Tem coisas que são imperdoáveis. Tem coisas que você perdoa, mas você tem que se afastar. Tem relacionamentos que são abusivos pela natureza momentânea do relacionamento. Mas tem relacionamentos que são abusivos por causa da falta de caráter e da personalidade daquela pessoa. Você não vai ficar tentando entender, nem consertar porra nenhuma. Vai embora, né? Sim. A gente vai Não falar um pouco mais a sobre. pessoa, mas vai embora. A gente vai falar um pouco mais sobre o perdão mais pra frente, mas a Clarissa pontua muito isso, que existem muitos níveis de perdão, em que a gente, tipo, tá acostumada a entender o perdão como uma coisa singular e unilateral, e a partir do momento que você perdoou, você tem que receber a pessoa de volta na sua vida e abrir os braços e como se nada tivesse acontecido. E isso não é real, assim, sabe? Não é real e não é saudável. A gente tem protagonismo também em decidir o quanto e como e de que forma a gente perdoa, né? Só que o perdão é a resposta final desse rolê todo. Só que ele é uma coisa muito multifacetada. Muito multifacetada. E mesmo que eu perdoe 5%, mesmo que eu perdoe só um pouquinho, mesmo que eu só tenha a capacidade de perdoar isso aqui, eu já estou fazendo uma coisa muito grande, já estou dando um passo muito grande, sabe? Por mim, tá? Por mim, para eu não ficar carregando aquela dor mais, assim, né? O perdão, ele Mas, liberta quem perdoa, não quem é exato. perdoado. Né? Tem um lugar aqui, antes da gente seguir para falar um pouquinho sobre o urso, que aliás eu queria que você, se possível, falasse um pouquinho sobre o arquétipo do urso em si, que eu acho que você tem um lugar aí do xamanismo legal para trazer essa ideia para gente. Mas a, a Clarissa fala sobre alguns lugares dessa ilusão do Zaixô, né? Em relação à identificação com a raiva. E eu posso, e isso pegou em um ponto, assim, quando eu li isso pela primeira vez, não pegou nesse lugar, essa vez pegou, assim, sabe? Ela fala assim, se eu perder a minha raiva, eu serei outra, eu ficarei fraca. Ou aprendi a minha raiva com meu pai, estou condenada a me sentir assim pro resto da vida, sabe? Então, eu acho que a ilusão também cabe aí nesse lugar, sabe? Porque, como a gente já disse no começo, as mulheres sofrem muitas mortes antes mesmo de fazerem 20 anos. A gente sofre opressões que dão raiva mesmo, assim, sabe? Quando a gente para... Eu me lembro, tem uma figura muito forte da minha memória da minha infância, que era eu na casa da minha madrinha, e a minha madrinha tinha o meu primo, minha tia também, né? Meu primo e minha prima, e o meu primo tem a minha idade, e a minha prima, tipo, uns 3 anos mais nova, assim, a Juliana. E daí era o meu primo deitado no sofá, jogando videogame, e a minha madrinha falando pra minha prima, tipo, vem aqui, você precisa lavar a louça, vem aqui. Fazendo a minha prima, tipo, servir Nescau pro meu primo, sabe? Tipo, e ele... E eu me lembro de como aquilo me deixou, porque eu não tive irmãos, assim, na minha infância, eu tive uma irmã, né? Então eu não tive essa relação de homem e mulher dentro de casa, assim. E eu me lembro, e esse é um lugar de muita raiva, assim, dentro de mim, sabe? E ao mesmo que fica num replay, assim, na minha cabeça, inclusive do tipo, se algum dia eu tiver filhos homens e eu tiver filha, eu não vou repetir isso. Mas existe uma armadilha aí também, existe uma armadilha da ilusão aí também, dessa identificação com a raiva, desse lugar é mais do que uma identificação, é tipo, é um ataque como forma de defesa, assim, sabe, às vezes. Eu não sei. Por exemplo, quando os negros foram escravizados e trazidos para a América, a relação deles com os orixás mudaram, porque muitos orixás que eram da abundância, da fartura, da gentileza, da doçura, que eram cultuados na África, se perderam. Porque quando eles chegaram aqui, eles tinham que trabalhar, sobreviver, lutar, guerrear. Então foi aí que orixás guerreiros ganharam uma força absurda, né? Oxóssi nem era tão cultuado na África. Ogum, Oxóssi e Ansan acabaram se tornando
orixás super importantes, porque eles representavam justamente a energia que eles precisavam para sobreviver, sabe? Quando a gente está falando do ponto de vista do desenvolvimento pessoal, eu acho que isso pode ser uma armadilha, sim. Mas quando a gente está falando do desenvolvimento do ponto de vista social, eu não sei até que ponto vocês, mulheres, conseguiriam. Vocês, mulheres, nós LGBTs, todas as minorias que são massacradas socialmente, quanto a gente conseguiria existir, sabe? Porque eu vejo, por exemplo, a raiva e essa atitude raivosa é uma coisa muito presente, por exemplo, nas mulheres trans, nas travestis, principalmente, que trabalham na rua, né? Cara, todo mundo tem medo. Ninguém briga com travesti. Você vai levar uma surra que você vai se arrepender pro resto da vida. Mas é um mecanismo de defesa. Agora, se eu digo para uma pessoa que está usando esse mecanismo de defesa para se defender de uma sociedade extremamente vil, cruel, violenta, desumanizadora, e eu digo para ela, olha, eu acho que você deveria deixar essa raiva de lado. O que eu estou dizendo para essa pessoa? Que ela vai morrer. Que ela vai ser engolida por esse movimento. Então, eu tenho uma certa dificuldade, Júpiter em Áries, né? Eu tenho uma certa dificuldade para entender o limite desse movimento, sabe? Até quando você vai poder deixar... É tipo a mulher negra raivosa, né? Aquela figura clássica da mulher negra raivosa. Pô, meu, se você não for uma mulher negra raivosa, eu não sei onde você vai chegar, de verdade, né? Eu acho que o limite é quando a gente começa a ter esses comportamentos com a gente mesmo. Entendeu? Poucas pessoas que a gente ama, né? Exatamente. Enquanto eles funcionam como uma forma de estabelecimento de limites, de estabelecimento de proteção e de espaço e de fronteira, eu acho que isso é extremamente válido e de luta pelas suas necessidades e de dizer as coisas que você precisa e de exigir as coisas que você precisa, eu acho que isso é extremamente válido. Mas quando a gente reproduz essa violência internamente, é que eu acho que é o problema, entendeu? Eu acho que é o lance do saber a hora de parar. Tipo, você sabe reconhecer os lugares que você está em luta e quais são os lugares que você está em paz? Você tem um lugar de segurança, você tem um lugar de repouso. Porque lembrem que o marido está daquele jeito porque ele ficou em guerra por muitos anos, né? E aí vem uma outra questão. Existe repouso pra gente? Existe repouso para uma pessoa LGBT que mora na casa dos pais, que proíbem, que avacalham, que chamam o pastor para fazer exorcismo na pessoa dentro de casa? Não existe repouso, né? Isso gera uma ferida que vai levar muito tempo para ser cicatrizada, né? Eu tô num lugar de muito privilégio, né? Muito privilégio. E eu entendo que muitas dessas raivas, que são raivas coletivas, para mim acabam não se aplicando, né? Mas para tentar clarificar um pouco para quem possa, para vocês e para quem vai assistir depois também, né? Outras formas dessa raiva se manifestar. Para mim, isso acontece muito justamente nesse espaço que a Mari estava falando de conquista, que o Di falou de lutar, onde é que você não está em descanso, né? Então, assim, toda a equipe de trabalho que eu participo é uma luta para que eu seja reconhecida, né? Por exemplo, é uma luta para que eu me mostre com valor, que eu me mostre, às vezes, até mesmo superior àquelas outras pessoas que estão ali, para que eu me valide, né? E aí isso pega em todas as questões anteriores que eu tive de invalidação, né? E aí é onde a raiva mora dentro de mim. Então, para ficar mais fácil de vocês identificarem também, caso vocês não façam parte de um grupo que às vezes é tão claro, né? Tenta buscar isso, onde é que vocês estão fazendo essa luta, né? Porque às vezes a gente pensa em raiva, e eu levei muito tempo para entender o que é esse conceito de raiva, porque para mim raiva era só tô puta. E eu nunca tô puta, na verdade.
Eu, tipo, mentira, eu fico bastante puta hoje em dia, mas, mas, mas assim, eu não sou uma pessoa que fico puta por muito tempo. É isso. Então, é a Lua em Ares, eu acho, né? Eu fico puta, tipo, pronto, passou. E aí mas não é no momento onde eu tô puta que é onde eu tô mais raivosa. Entende? Sim, sim. E é Eu acho isso. que tem o fogo da raiva que explode e o fogo da raiva que cozinha, sabe? Sim. Tipo, aquela raiva que te sustenta por bastante tempo e tem aquela raiva que rompe os ciclos, que é Sim. essa raiva que explode, que às vezes você precisa só para poder romper alguma coisa, e tem aquela outra raiva que você tem que manter todo dia. Todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho, todo dia um pouquinho. Quando eu fui me separar, foi exatamente isso. Tipo, eu senti uma puta raiva de noite, e aí eu disse, eu não vou dormir, eu vou ficar lembrando desse momento até amanhã para poder terminar. E foi o que eu fiz. Eu fui pro escritório e eu fiquei lembrando do momento e sentindo aquela raiva o tempo todo para poder terminar no dia seguinte. E todos os próximos dias, em algum momento do dia, eu lembrava daquilo para poder reacender aquela raiva, para que aquela raiva continuasse me mantendo afastado do que eu precisava, né? Então, Mas usar isso é ela. utilizar, porque ela é um sintoma. A raiva é um sintoma de alguma coisa que precisa ser olhado, que precisa ser trabalhado, entendeu? Ela é um meio, ela não é um fim. Ela é uma forma, é uma ferramenta que você pode, como qualquer ferramenta, como sei lá, um machado, você pode utilizar tanto para você construir uma casa quanto para você furar o crânio de alguém, entendeu? Sim. Então, é muito positivo. Eu acho que tem muitos lugares que a gente realmente tem que ter essa raiva e tem muitas formas com que ela se expressa, assim. Mas eu não acho que necessariamente é uma linha muito difícil de caminhar, entendeu? Porque eu realmente entendo a raiva social e eu entendo a necessidade da raiva social e da revolução, mas como um processo catártico, entendeu? Não como um fim. Não como, tipo, a gente sabe que a gente está com raiva agora desse sistema que oprime, que mata e que destrói, e essa raiva vai ser essa libido, essa energia, esse motor que vai fazer a gente caminhar, sabe? Mas a gente está caminhando em direção a um lugar de cura, né? Ela pode ser vomitada, ela pode ser jogada para fora, ela pode ser uma catarse extrema, mas ela não é o objetivo final, né? A Fer disse, compartilho dessa dificuldade do Diego. Tem muito Ares em mim para não legitimar a raiva, em alguns casos a violência. Cara, mas a raiva é legítima e a violência é legítima em muitos lugares, tipo, pelo amor de Deus, Kali tá aí, né? Tipo, o que é maior exemplo do que todas as divindades de destruição que a gente tem. Foi. Apologia à violência. A gente vai ser bloqueado no YouTube. É legítimo, É verdade? assim, é legítimo. A gente Pelo pode, amor de Deus, gente, ninguém muda escolher... nada passando a mão na cabeça. Não, é verdade. A gente pode... Existem diferentes formas de violência. Você fez Violentar... pra mim? Você realmente fez pra mim? Eu não fiz, eu não fiz. Fogo no parquinho. Então tá bom. Fogo no parquinho, ela vai me incendiar. Peraí que a Fer tá falando alguma coisa. O que foi, Fer? Na live sobre violência, teremos um momento briga, que é o momento raiva. Eu fiz porque você falou que nunca foi, que não, ninguém muda nada desse jeito. Tipo, existem vários exemplos de mudanças. Sem ser... De formas de você canalizar a raiva sem violência. Raiva e violência não são sinônimos, né? Uma pode encaminhar para outra, mas não precisa necessariamente ter um sinônimo e você consegue fazer grandes mudanças. O Gandhi liberou a Índia inteira do maior império que já existiu no mundo, que era o Império Britânico, sem um ato sequer de violência, né? Eu acho que é claro, existem momentos... Mas com muita raiva. Muita raiva, exatamente.
né? Sim. Mas tem Eu violência. sou filha de Freia, eu quero mais atacar fogo do mesmo. Desculpa, Mari, pelo ti. Tá bom, tá desculpado. Vamos falar sobre... Di, fala um pouquinho, rapidinho, sobre o simbolismo do urso pra gente. Bom, A cara dele tá tão feliz. Tá. o urso é um canídeo. Quadrúpede. Quadrúpede que fica bípede na hora dos ataques. Não, o urso é um animal que tem uma relação muito importante no arquétipo, no inconsciente coletivo, porque, bom, primeiro porque ele é um animal de floresta e é da onde a gente morou por muito tempo, né? Os homens sempre procuraram muito estar próximos das florestas, a humanidade, por causa, principalmente na época em que não se plantava, não tinha agricultura, porque éramos coletores, então a gente precisava de plantas, né, para poder dar comida para a gente. Então ficavam muito perto das aglomerações de árvores, principalmente das florestas, e a floresta também oferecia proteção, né, proteção tanto para chuva, proteção para animais grandes que não conseguiam andar entre as árvores, então tinha uma série de proteções e lugares até para a pessoa dormir, porque por muito tempo dormia em cima das árvores. Então, a relação com esse tipo de animal acabou se tornando uma relação de muito respeito. Por exemplo, a gente não entende muito por que o porco do mato, né, o javali, é um animal tão temido, porque para a gente, na nossa vivência, é um animal muito longe, muito distante da nossa realidade. Mas o porco do mato, o guaxinim, o urso, são animais que estão muito relacionados à violência, porque são animais que têm uma energia pacífica até certo ponto, mas que quando... Vocês estão me ouvindo? Que Sim, te travou a ouvindo, imagem. pode continuar. Tá. Mas que quando se assustam ou que quando se deparam com alguma situação, eles vão até o fim, eles matam, eles não afastam, eles não fogem, eles não afastam, eles matam. Tanto que o jeito mais seguro de você se defender de um ataque de um urso é fingindo de morto. Uhum. Se você correr, acabou, filho. Acabou, ele vai te pegar. Mas se você fingir de morto, ele vai te cheirar, ele vai rugir bem forte perto de você, para ver se você está mesmo morto, e ele vai embora. Simples assim. O urso está muito ligado a essa questão da agressividade, mas ele também está muito ligado à pacificidade, porque ele é um dos animais que se recolhe na hora do inverno, né? Ele não hiberna, tá, gente? Mamíferos não hibernam, só répteis. Só animais de sangue frio hibernam. Então, ele vai para dentro da caverna, ele entra num estado de semidormência, ele baixa todo o metabolismo dele para consumir o mínimo de energia possível para sobreviver aos invernos mais rigorosos, né? Então, ele tem essa dualidade entre a pacificidade, ser extremamente calmo e estar ali num momento de que parece que está morto, e uma agressividade muito grande, né? Então, ele é um ótimo caçador. Quando ele acorda do inverno, ele está, né, muito mais violento, tem os momentos dele de violência e de força. E ele tem um lance muito forte, que é a associação com diversas deusas caçadoras, né? Ele tem uma associação muito forte com Ártemis, por exemplo. É um dos animais um dos animais principais dela, na verdade, é o urso. E a abelha. E aí é muito engraçado, porque existe uma relação muito íntima entre o urso e a abelha por causa do mel, né? Então, muitas vezes os caçadores, eles iam atrás dos ursos para ver onde tinha mel, né? Então aí eles acham o mel e depois as pessoas iam lá e roubavam o mel das abelhas. Esse é um roubo. O mel é delas. Mas então existe uma coisa muito forte nessa relação de sobrevivência, de força, mas também numa relação
por ele ser um canídeo, não estava sacaneando. Ele também tem uma relação de carinho muito forte. É um bicho que se apega afetivamente, que cria uma relação de lealdade, mas não é bem lealdade a palavra que eu queria falar. Afeição mesmo, ele se afeiçoa. Existem várias pessoas que têm ursos, tipo, que têm um contato com o urso, assim, né? E eles têm uma relação muito maternal. É um dos animais mais maternais que existem, um dos mamíferos mais maternais que existem. Primeiro porque, diferente dos animais menores, que têm muitos filhotes, eles têm as fêmeas têm um filhote por gestação. Então, a preservação da espécie exige muito mais dessa proteção do filhote, né? É uma gestação longa, o filhote nasce e precisa ser protegido para que ele fique adulto. Como a gente, né? A gente também tem uma relação muito forte com o filhote por causa disso, pela fragilidade e pelo tempo da gestação. Então, ele tem essa coisa da relação parental muito forte, que traz um carinho que é contraposto à agressividade, né? Eu acho que a escolha de um urso para esse ponto, a escolha de um urso traz muito essa coisa do... Você pode ser tudo isso, né? Tipo, você pode Sim. ser todas essas coisas num animal selvagem. Tipo, você pode ser muito carinhoso, você pode ser muito, muito agressivo. E qual é o segredo? É a relação. É totalmente relacional, porque é isso que a esposa faz para poder se aproximar dele. Ela cria uma relação. Ela não vai ganhar nada de graça, ela precisa conquistar a confiança dele, né? Mas uma vez conquistada, ele vai permitir, ele vai conferir a ela essa dádiva, né? Esse presente. E que a gente pode transportar isso do nosso relacionamento com as nossas próprias feridas e com o nosso próprio instinto de raiva mesmo. Como a gente vai se aproximar desse animal ferido? Como a gente vai? A gente vai chegar, puta que pariu, Mariana, você tá aí dando chute na cara de todo mundo, não pode agir desse jeito, isso é inútil. O que a pessoa... Ou você vai, tipo, eu vou curar a minha raiva, então eu vou fazer um banquete e eu vou colocar todas as coisas na mesa e vou fazer tudo mais lindo, mais bonito possível, eu vou resolver isso agora. O meu marido voltou da batalha e agora vai ter tudo, sabe? Essa raiva, principalmente quando ela vem de feridas muito ancestrais, ou coisas, ou abusos, ou traumas muito profundos, ou às vezes até, tipo, traumas geracionais, etc., como a gente fala, por exemplo, da ferida da bruxa e essas coisas assim, elas precisam ser abordadas de uma forma cuidadosa também. É a mesma forma da gente chegar num animal selvagem, chegar nesse urso, né? E ela ensina a gente exatamente a isso, a oferecer alguma coisa para essa raiva, né? A chegar, a se aproximar todo dia, fazer esse caminho com carinho e com cuidado e com atenção e alimentar aquilo dia após dia, com paciência, não querendo colocar toda a comida que você trouxe de uma vez na frente do urso, sabe? Ela vai lá todos os dias e ela coloca um pouquinho, e cada dia ela se aproxima mais. E cada dia mais o urso vai baixando a guarda e vai podendo mostrar aquilo que você precisa ver. Então, eu tô com essa raiva enorme, que eu não sei de onde que tá me consumindo, tá me destruindo. Ao invés de eu chegar, tipo, eu vou resolver esse problema. Não, é sempre a história do pouco é sempre o suficiente, assim, sabe? Um pouco é sempre o bastante. É só fazer um pouquinho todos os dias. Todo dia você vai lá e você se aproxima daquela raiva, até aquela fachada tá um pouco mais baixa o suficiente para que você consiga ver da onde que tá vindo aquilo, né? Isso me lembra muito nas relações, tipo, quando alguém tá brigando mesmo, né? Se você tá brigando com alguém e alguém tá tipo, se você começar a fazer também, não vai para lugar nenhum, né? Sim. Então, toda vez que alguém tá muito raivoso na minha frente, eu paro, fico esperando. E deixo a pessoa passar por todo o processo dela de raiva, de botar pra fora, e eu digo, o que tá acontecendo? Por que você tá machucado? Acabou, desarma. Porque a pessoa encontra o espaço de segurança para poder Eu se lembro do manifestar. momento específico chamado o ponto da carne.
Eu não vou entrar em detalhes, mas houve um momento em que a gente teve. A gente não, né? A gente presenciou uma discussão homérica que, tipo, era por causa do ponto da carne. E no final das contas, a gente descobriu que realmente o ponto da carne não tinha nada a ver. E normalmente é sempre isso, assim. A gente tem aquelas discussões homéricas com a pessoa por causa de, tipo, você deixou a toalha em cima da cama. Assim, tipo, a toalha em cima da cama não é o problema. O problema é o descaso. Sabe? O problema é você ter falado aquilo 50 vezes e a pessoa não ter ouvido, sabe? O ponto da carne não era o problema era todas as coisas que estavam acumuladas aí, entendeu? E é bem isso que o Diego falou, tipo, se você ficar, por que a carne, por que a carne? Ninguém vai chegar em lugar nenhum, assim, sabe? A raiva é sempre um sintoma de alguma coisa maior. Nossa, mas que dá raiva quando o Diego faz isso, dá, porque aí ele fica assim. Aí você tá lá, por que você está machucada? Nossa, dá vontade de dar um soco, gente. É tudo que a nossa raiva quer. A nossa raiva, ela quer, tipo, receber aquilo de volta. Ela De quer volta, ser claro. alimentada, Ela quer ser alimentada, exatamente. Ela quer que alguém dê Ela, de na comer o que ela verdade, quer. o seu Barba Azul está desafiando o Barba Azul da outra pessoa, né? Uhum. Eu sempre brinco quando eu estou dando treinamento para os guardiões de Ayahuasca, eu digo, sempre que uma manifestação sombria aparece, ela está querendo despertar a sua sombra também. Sempre que alguém começa a te desafiar, é porque ela quer te trazer para o lado dela. Ela quer fazer com que você perca os seus votos, com que você perca seus compromissos pessoais, com que você perca a sua ética pessoal. Ela quer mostrar que ela é tão poderosa a ponto de descontrolar a pessoa onde ela está e você também, né? Então, quando você não cai nesse jogo, você diz, você não tem poder sobre mim, né? O poder sobre mim é meu. Eu posso até escolher ser raivoso, mas agora eu não vou escolher nesse momento só para te mostrar que você não tem poder sobre mim. Gente, vamos entrar para a terceira sala. Eu coloquei o link ali, caso alguém tenha perdido, pode copiar. Eu vou fechar a reunião aqui e a gente se encontra daqui a alguns segundos na próxima sala. Ir em frente e falar sobre a raiva legítima e as árvores secadas, começar a falar do conto e daí a gente fala sobre essa raiva. A gente já estava falando bastante sobre a raiva legítima, né? Mas a gente pode embasar um pouquinho melhor. O fogo transformador e a ação correta, a gente falou? Não claramente. Não claramente, Pode ficou no falar meio do dele negócio. antes de chegar, que a gente falou mais da raiva legítima do que do fogo transformador e a ação correta, né? Então, Eu acho que a Clarissa dá uma... Às vezes a Clarissa, ela dá uma forçada. Ela quer pegar cada detalhe, assim, né? Cada segundo do ponto. O fogo transformador não existe, gente. É tipo a mulher dizendo, ó, isso aqui não serve pra nada, na verdade era outra coisa, pronto. Mas ela traz um ponto que eu acho que é interessante. Ela fala... Aqui. Aqui. Para o Zen, o momento em que o pelo é jogado ao fogo e a curandeira diz essas palavras é simplesmente... Calma. A mulher fica... Não é isso que eu queria falar. Não é esse o grifo. Aqui. É só isso. É tipo... podemos deter todo o conhecimento do universo e ele se reduz a um ponto. Praticá-lo. O momento do Zen da prática. E daí ela fala... Ora, a mulher que conseguiu se entender com a raiva volta à vida cotidiana com novos conhecimentos, com um novo sentido de poder viver não consigo ler hoje, gente. De poder viver sua vida com maior habilidade. No entanto, um dia no futuro, alguma coisa, um olhar, uma palavra, um tom de voz, a sensação de estar sendo tratada com condescendência, de não estar sendo manipulada contra a própria vontade, qualquer uma dessas coisas emergirá novamente. E então, novamente, a mulher se incendiará. E daí ela fala... Essa questão do Zen é importante para entender o fogo, nesse sentido, porque nas filosofias orientais a gente tem muito forte essa coisa da independência, né? Então, assim, o que acontece nesse conto? Toda a ideia gira em torno de que ela precisa, de que ela depende do pelo, né? Então, quando o pelo é queimado, a curandeira está dizendo, não é nada externo, não é nada que você possa carregar nas mãos, né?
Então, o fogo vem nesse sentido de destruir mesmo essa ilusão, né? O fogo sempre é um destruidor de ilusão nas filosofias orientais. Sim, e daí vem aquela ideia, eu só posso me livrar dessa raiva quando eu tiver isso, aquilo, quando eu resolver minha relação com a minha mãe, com meu pai, quando essa pessoa me pedir perdão, quando... Não, você tem a escolha de se livrar, de aplicar esse trabalho, de fazer esse processo terapêutico com a sua própria raiva em qualquer momento. Tipo, você não precisa de nada externo para você chegar a esse lugar. O Capitão Planeta ensinou pra gente. O poder é de vocês. Ok. Eu não vou me Raiva recuso. legítima, a gente já falou, né? Então vamos. Você tem mais algum grifo dessa parte antes do próximo conto, Mari, que você queira compartilhar? Não, é que esse das árvores ressecadas já é sobre a raiva legítima, a gente fala depois. Então vamos lá. Tipo, se eu tenho algum grifo, não importa, entendeu? Só... Lógico. Você tem algum grifo que você queira compartilhar, Diego? Não, na verdade a imagem de vocês travou aqui, eu não tô vendo mais ninguém. Você tem um grifo para compartilhar? Não. Então fica quieto. O Diego, às vezes, ele entra no modo Muttley, assim, né? E é só aquele resmungo, assim, né? Ó o bullying, ó o bullying. Vamos lá. Ó, esse conto é bem curtinho. As árvores ressecadas. Era uma vez um homem cujo temperamento irracível lhe havia custado maior perda de tempo e de bons amigos do que qualquer outro aspecto da sua vida. Ele se aproximou de um velho sábio vestido em farrapos. Como vou poder um dia ter controle sobre esse demônio da raiva? Perguntou-lhe. O velho recomendou ao homem que se postasse num oásis seco bem longe no deserto, que ficasse ali sentado entre as árvores ressecadas e que puxasse do poço a água salobra para que qualquer viajante que passasse por lá. E o homem, no esforço de dominar a raiva, partiu para o deserto, para o lugar das árvores ressecadas. Durante meses a fio, envolto em mantos e albornoz para se proteger das tempestades de areia, ele puxava a água azeda e a oferecia a todos que chegavam. Anos se passaram e ele nunca mais sofreu crises de fúria. Um dia, um cavaleiro sombrio chegou ao oásis morto e lançou um olhar de desprezo ao homem que lhe oferecia água numa tigela. O viajante zombou da água turva, recusou-a e começou a se afastar. O homem que oferecia a água foi acometido de uma fúria repentina, tanto que ficou cego de raiva e, puxando o viajante de cima do camelo, matou-o ali mesmo. Que horror! Ele ficou imediatamente aflito por ter sido dominado pela raiva. E vejam ao que ela o havia levado. De repente, surgiu outro cavaleiro a grande velocidade. Ele examinou o rosto do morto. Graças a Allah, você matou o homem que estava indo assassinar o rei. Nesse momento, a água turva do oásis tornou-se límpida e doce, e as árvores ressecadas do oásis reverdeceram e romperam em jubilosa floração. Eu gosto desse conto. Conto muito bom. Nossa, E fala exatamente sobre... né? Fala exatamente sobre isso que a gente estava falando. Quando a gente precisa utilizar a nossa raiva de uma forma construtiva, destrutiva, construtiva, né? De uma forma... Quando agir de modo selvagem e quando agir de modo contido, né? Gente, eu vou entrar de novo, porque eu não tô vendo ninguém, tá estranho. Tá bom, a gente te espera. A Mayra disse que esse conto é fofinho. É que a gente tá tão acostumada com as barras pesadas da Clarissa, né? Que daí chega esse que tem um final feliz, entre aspas, e a gente fica... Oh! Sim, ele matou um cara no final. Oh! Que fofo. Ele matou um cara, mas ele salvou o rei, né? Então, tipo... E as árvores nasceram, então, tipo, né? Sim. Agora vou ler um grifo para a gente iniciar a discussão. A gente já falou bastante sobre isso, eu acho que a gente não vai passar tanto tempo aqui, mas só para a gente... Esse eu acho importante. Houve muita especulação quanto ao fato de uma mulher furiosa ser apavorante no seu poder de provocar medo e temores nos que a cercam. No entanto, essa é uma projeção da angústia pessoal do observador, demasiada para que qualquer mulher a suporte. Na sua psique instintiva, a mulher tem o poder, quando provocada,
de se enfurecer com consciência. E isso é realmente algo poderoso. A raiva é um dos meios inatos de que ela dispõe para começar a criar e manter os equilíbrios que lhe são caros. Tudo que ela realmente ama. É o seu direito e, em certas horas e sob certas circunstâncias, é o seu dever moral. Para as mulheres, isso significa que existe uma hora para mostrar os dentes, para mostrar a poderosa capacidade de defender o seu território, para dizer, até aqui e nem mais um passo. Não passe a responsabilidade adiante, não se intrometa. Tem uma coisa a dizer, tudo isso decididamente vai mudar. A gente já falou bastante sobre isso, né? E eu acho que a gente já tem falado bastante sobre isso, né? Sobre essa. Eu sou a maior advogada da necessidade de meter o louco de vez em quando, sabe? Eu acho que meter o louco é um mecanismo extremamente importante para todas as mulheres. De falar, não, aqui não. Eu tô muda? Não. Oxi. As Não. meninas estão falando que eu tô muda? Ué? A Larissa Voltei? que tá- Me digam se eu voltei. Vocês Veja se estão você ouvindo? tá conseguindo Larissa? ouvir. Que Você aqui tá ouvindo a gente, eu tô ouvindo Lari? normal. Ouve normal? Lari, experimenta entrar e sair de novo. Às vezes é. Peraí, vamos esperar só pra ela dar um sinal de vida. Lari, tá ouvindo? Tem alguém aí? Lari, você está entre nós? Sim, sim. Mova a Tabauija, se você estiver entre nós. Ai, ai. E eu nem falei Normal ainda. pra Hein? tu. Bom, vamos seguir então. Cara da minha... Ainda... A Larissa não tá ouvindo nada. Hoje a nossa live, ela tá incitando a violência E as drogas. Amém. Peraí, Tudo pra mim. alguém. Peraí. Manda o link de novo pra ela. Vou mandar, eu mandei outra. Já mandei. Ah, o Diego mandou. Ótimo. Aí. Você tem que Então- mudar seu nome no Zoom, hein? O que é? Você tem que mudar seu nome no Zoom. Mas enfim, Eu consigo. continua aí, Mari. O que tá acontecendo? Exausta, eu estou absolutamente exausta dessa semana, desse mês. Nossa, Mercúrio retrógrado essa semana. Tipo, tambor na minha cabeça, assim. Nossa, sim. É difícil de fazer palavras. Eu tô, tipo, toda a energia do meu ser tá sendo pra não arranjar briga a cada 5 minutos, assim, sabe? Tipo, tá tudo bem, pronto. Então, ok. A raiva como... Até esqueci qual que é a palavra aqui. A raiva legítima, né? Ó, tô falando pra vocês. Imposição de limite, gente. Eu sou a rainha do... Puta que me pariu! Desculpa. Do evangelho, a palavra que eu estava buscando era essa. Do evangelho do estabelecimento de limites, assim, sabe? Eu acho que a gente chega a um ponto de que eu tô sempre, no sentido de que eu tô sempre pregando o estabelecimento de limite para todo mundo, sabe? É a minha palavra de ordem. E estabelecer limite também é uma forma de demonstrar amor, né? Eu vejo muito isso hoje, assim, sabe? Estabelecimento de limite, isso, você vai fumar, realmente, vai facilitar muito a comunicação agora. Vai ficar bem mais fácil. Eu tenho Mercúrio em peixes. Tá, enfim. Quando a gente estabelece os nossos limites, a gente está convidando a pessoa a saber quais são as coisas que nos machucam, sabe? Quais são as coisas que a partir do momento elas... a gente parte do princípio de que a pessoa é ignorante, essas coisas, ninguém é obrigado a saber quais são os nossos gatilhos, quais são os nossos traumas, quais são as nossas dores, entendeu? Então, quando eu digo aqui não, daqui você não passa, também tô te dando a oportunidade de me demonstrar um pouco de compaixão, entendeu? De me entender também. Se a pessoa vai aceitar ou não, o problema é dela, né? É engraçado como esse movimento do não estabelecer o limite, ele pode ser tanto um movimento de falta de amor próprio, como um movimento de soberba, né? Do tipo,
por ter medo de mostrar a vulnerabilidade, eu entro na soberba de, tipo, eu dou conta de tudo, né? Tipo, não preciso de limites, porque eu dou conta. Vai se estrupir. Marte em touro, né? Eu sou o rei desse outro polo, que é, tipo, vamos, vem em mim, Pode mandar. Chega nas né? costas Pode aqui, mandar. costa larga. Então. Mas aí se estrupica inteiro, né? Do Pix inteiro. E ao mesmo tempo é esse movimento também de você não dizer, olha, até aqui eu não dou conta, eu tenho que me preservar, né? Por causa de algum outro movimento. Esse foi engraçado porque a Mila falou, eu falei, nossa, esse conto fala da minha maior dificuldade na vida. Dela, nossa, eu achava que você era tão bom nisso. Porque eu faço o contrário. Eu faço o que o urso faz. Pareço assustador, ninguém tenta entrar no meu território, ninguém pede para entrar. Porque se qualquer um pedir, entra, entendeu? Então eu uso a raiva, é o princípio da carranca, né? Quem não sabe dizer não tem que evitar a pergunta, entende o mecanismo? Então, como eu não sei dizer não, agora eu sei, não, isso mudou já, faz muitos anos, na verdade, mas ainda é aquele complexo que está lá, né? O que eu faço é fazer com que as pessoas evitem de perguntar. E muitas pessoas são assim. Eu sou assim. Diabo Veste Prada lá, Miranda. a Miranda, ela era exatamente isso. Quando você faz a análise do filme todo, você vê que ela tem todo um não chegue perto, não chegue perto, não chegue perto, porque eu sou muito frágil. São as cores dos bichos venenosos na natureza, né? Tipo, geralmente os animais que usam as cores para mostrar que são venenosos são animais muito frágeis. Lagartas, sapos, são animais muito fáceis de serem devorados. Sim, e existe toda uma cultura ao redor de uma mulher que estabelece seus limites ser uma mulher ruim, uma mulher má, uma megera, egoísta, né? Eu ouvi bastante, assim, por exemplo, eu estou passando por uma situação familiar muito pesada e, ao mesmo tempo, com meu pai especificamente, ao mesmo tempo eu tive que estabelecer alguns limites aí, mesmo sabendo, tipo, não é porque você está doente que você pode agir de qualquer forma comigo, entendeu? E eu ouvi isso algumas vezes. Como você pode tratar o seu pai desse jeito, sendo que ele está passando por uma situação tão complicada por isso? O fato de ele estar passando por isso não permite que ele passe por cima de mim da forma com que ele passou, entendeu? E aí é que vem o ponto crucial. As pessoas que se incomodam com seus limites, quando eles vêm de uma forma genuína e de um lugar de respeito a você mesma, são as pessoas que têm problema com os limites dela. Então você tem que entender que, tipo, quando alguém tá chiando muito porque você estabeleceu um limite rígido, é porque a pessoa não está sabendo lidar com o estabelecimento de limites dela. E isso é uma coisa que ela tem que lidar, sabe? Então não traga isso para você, assim. Eu fui uma pessoa permissiva por muitos anos, muitos anos. Assim, eu fui tipo o esteio da minha família inteira, o despejo, o esgoto de tudo quanto era coisa, assim, sabe? E hoje em dia eu acho que eu esgoto mesmo, assim, sabe? Porque tipo essas coisas corriam sempre no final para mim, assim, sabe? E é uma prática muito positiva, assim, sabe? Inclusive do tipo, sim, meu amor, se você ficou com raiva, doeu no teu, apertou no teu calo, você que lute, entendeu? Sabe? Você que lute, isso não é minha responsabilidade. Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende, sabe? A gente tá... Eu acho que você é responsável pelo que a pessoa entende também, desde que você fale com a maior clareza possível para que ela entenda aquilo que você quer comunicar, né? Sim. Mas como a pessoa vai tomar aquilo, porque às vezes não é entendimento o problema, né? Às vezes é tipo, a raiva é a obstrução de todos os desejos, de algum desejo. Então a pessoa quer invadir o seu território, ela quer que você beneficie ela de alguma forma, e você diz não, é a criança mimada. A nossa mente é igualzinho a criança mimada. Aí ela vai chantagear. Primeira etapa. Ai, porque você é isso, porque você é aquilo, tentando convencimento. Não conseguiu, vai entrar para raiva, vai entrar para birra, aí vai terminar no cansaço, que é quando a criança se joga no chão e começa a gritar, que é para ver se a pessoa cansa e ganha, né?
essa etapa, esse passo a passo acontece nas nossas relações, acontece com a gente mesmo, acontece no nosso sabotador interno, acontece na nossa mente o tempo todo, né? E acontece no processo de luto, que são as etapas do luto, né? A negação, a barganha, a raiva, que é justamente a tentativa de vencer de alguma forma a consciência que está estabelecendo o limite para aqueles padrões. Sim, eu acho que eu não me expressei direito, assim, sabe? Tipo, às vezes é necessário você estabelecer um limite de uma forma raivosa. Eu acho que existem momentos em que isso é importante, mas não precisa ser assim sempre, sabe? O limite pode ser estabelecido de uma forma cordial e de uma forma clara e direta, no sentido, tipo, eu estou disponível para isso, mas eu não estou disponível para aquilo, entendeu? Eu agradeço porque eu sei que você está me dizendo isso de um lugar XYZ, mas eu não estou disponível para isso. Então, tipo, sim, com certeza, você tem responsabilidade pelo seu discurso, mas você, tipo, tem que entender que as projeções que a pessoa vai fazer a respeito daquilo são responsabilidade dela, não são responsabilidade sua. Entendeu? Se ela vai chiar, se ela vai se espernear, se ela vai se jogar no chão, se ela vai querer te vencer pelo cansaço. E como é que a gente ganha da criança esperneando no chão? Vira as costas e vai embora. Vira as costas e vai embora. Uhum. Tipo, porque... Ah, tá bom, isso é seu. E vai embora. Acabou. Sim, sim. Vamos falar um pouquinho sobre os descansos, para a gente partir para o perdão, né? Porque a gente tem só mais 20 minutos de... Isso. Né? Silêncio. Vamos falar um pouquinho sobre os Eu pensei que você descansos. ia começar. Então, a Clarissa traz esse conceito dos descansos, que eu acho que não é tão alheio para a gente aqui na América Latina, na América do Sul, quanto deve ser lá para o pessoal da América do Norte, né? Porque a gente já viu, todo mundo, eu acho que você já deve ter tido essa experiência, de estar no carro, passeando pela estrada e ver uma cruz, assim, no meio da estrada, sabe? Demarcando algum lugar. Sem nenhuma placa, assim, nada, só uma cruz branca, só, né, um Porque alguém pauzinho em morreu, cima não do é? outro. É, tá dizendo que alguém... Mas isso não é uma coisa comum no hemisfério norte. Tipo, Ah, sim, tá. não é uma coisa comum, isso é uma prática latina, entendeu? É porque as pessoas não morrem nas estradas boas. Enfim. Então ela fala sobre... Eu acho que a gente pode passar por isso mais rapidamente, mas ela fala sobre os processos de você demarcar esses lugares na sua vida em que algo morreu, em que uma grande mudança aconteceu. E você olhar para isso ativamente. Ela fala: criar descanso significa examinar sua vida e marcar os pontos em que ocorreram as pequenas mortes, las muertes chiquitas, e as grandes mortes, las muertes grandotas. Gosto de traçar uma linha cronológica da vida da mulher numa longa faixa de papel branco de açougue e assinalar com uma cruz ao longo dessa linha, desde sua tenra infância até o presente, os pontos em que morreram aspectos e partes do seu self e da sua vida. Né? Então, mais uma vez, tipo, é aquela ideia de trazer a consciência para esses lugares que o nosso luto, que a nossa raiva, que a nossa dor está chamando a gente, sabe? Aonde foram esses lugares em que a gente sofreu as nossas pequenas mortes, as nossas grandes mortes? Para que a gente possa olhar para isso ativamente e começar o processo de cura, né? Eu acho que também são alertas importantes. Quando você está andando na estrada e tem a cruz ali, você diminui a velocidade, você fica mais atento se tem algum buraco no chão, porque alguém já morreu ali, né? Então, tipo, talvez esse lugar aqui seja perigoso. Talvez essa aqui seja uma parte frágil da minha estrutura psíquica. Talvez isso aqui seja um complexo da minha personalidade que eu tendo a cair mais vezes. Porque a gente vai ter as nossas grandes mortes psíquicas nos nossos complexos negativos. Então, se eu tenho esse traço de personalidade que fragiliza o meu self, é importante que eu lembre que é esse traço de personalidade. Eu não preciso ficar revivendo, rememorando, né? Mas eu preciso saber, sim, que aquilo é um ponto fraco para mim. Porque isso vai me deixar mais atenta, isso vai me deixar mais esperta, isso vai me deixar mais sábia para lidar com aquilo.
Sim. Acho que os descansos é muito mais uma prática do que uma discussão, assim, sabe? Inclusive, a gente não discutiu a prática ainda, mas eu não sei nem porque seria muito legal a gente fazer isso, mas eu acho que seria legal a gente fazer isso pessoalmente, assim, né? Tipo, eu fico imaginando a mulherada toda com os papel aberto, assim, todo mundo escrevendo as cruzinhas e os lugares, assim. Eu não sei se isso funcionaria online, né, para vivência. Mas, enfim, é bem isso. É esse lugar de olhar onde estão as nossas cruzes, onde estão os nossos complexos, onde estão as coisas que precisam de um pouco mais de atenção, de um pouco mais de cuidado, de um pouco mais de amor. Sim. E daí a gente E tem o também o instinto de lance ferir a raiva. do clã das cicatrizes, né? Sim. Essa Sim. demarcação também tem o lance do clã das cicatrizes, né? Que é aquele negócio de você mostrar que você venceu, porra. Pô, fui Sim. aqui, me machuquei, caí, mas eu andei. Eu, eu segui adiante. Agora eu tenho um nível de consciência que consegue olhar para isso do lado de fora dessa morte e não do lado de dentro, quando eu tô na identificação. Então eu cresci, minha consciência tá mais Sim. expandida. E a Clarissa fala um pouco mais pra frente sobre essa prisão da raiva antiga, sabe? E ela Uhum. fala sobre esse lugar que segura a gente e como isso se manifesta de muitas formas diferentes. E eu lembrei, e era esse o livro que eu estava procurando uma hora, que a Camila estava falando que ela não sente essa raiva constante, e a Clarissa aborda isso num lugar muito legal. Ela fala: às vezes as pessoas se confundem e pensam que estar presa a uma raiva ultrapassada significa queixas e enfurecimentos, acesso de raiva e de atirar coisas. Na maioria dos casos, não é assim que funciona. Estar presa significa estar cansada o tempo todo, ter uma grossa camada de cinismo, destruir a esperança, frustrar o novo, o promissor. Significa ter medo de perder antes de abrir a boca. Significa chegar ao ponto de ebulição por dentro, deixando transparecer ou não. Significa amargos silêncios defensivos. Significa sentir-se desamparada. Existe, porém, uma saída, e é através do perdão. Né? Então, tipo, essa raiva acumulada, essa raiva, principalmente essa raiva antiga, né? Ela segura a gente e ela se manifesta, ela se infiltra na nossa vida de várias formas diferentes, que nem sempre necessariamente são acessos de fúria e de destruição, assim. Ela pode ser, como o Diego falou, tá ali fervendo em fogo baixo o negócio, sabe? Mas continua, o prego ainda tá enfiado no pé, né? A Mayra está perguntando, e a ruptura acontece quando não se olha para o que acontece, né? Não entendi. Que ruptura. A ruptura, essa ruptura, esse rompante da raiva acontece quando você não se olha para o que acontece, né? É isso, Mayra? Se for isso, Que sim, realmente. E filosófica, é por né? isso. É... e é por isso que a prática dos descansos é interessante para isso, para trazer exatamente o foco e a atenção para esses lugares que precisam de foco e atenção, de amor e de cuidado, de E, carinho. de novo, a descontextualização é muito importante. Jogar com os espaços psíquicos que você tem, jogar com os pontos de vista que você tem, jogar com a sua possibilidade de performar outras pessoas. Como eu resolveria? Sabe uma coisa muito importante, às vezes, é você só assim, você tem um problema muito sério pessoal, você se pergunta, como eu resolveria esse problema no meu ambiente de trabalho? Porque você vai encontrar, por exemplo, um ser mais diplomático, um ser que meneia mais coisas, né? Ao mesmo tempo, você pode fazer a mesma pergunta ao contrário, né? Você está com um problema no ambiente de trabalho, você pergunta, como eu resolveria isso na minha casa, na minha família? Para você poder mudar os pontos de vista e trazer mais possibilidades de ação, né? Isso é liberdade. Vamos falar sobre perdão para a gente fechar? Bora. Pode falar sobre perdão. Eu sou peixes com a lua em escorpião. Eu não perdoo nunca. Eu esqueço. Peixes me salva, porque eu esqueço. Algumas pessoas, graças ao seu temperamento inato, têm maior facilidade de perdoar do que as outras. Para alguns, trata-se de um dom. Para a maioria, trata-se de uma técnica a ser aprendida. A sensibilidade e a vitalidade essencial parecem afetar a capacidade de dar pouca importância às coisas. A sensibilidade e a vitalidade intensa nem sempre permitem que as injustiças sejam ignoradas com facilidade.
O fato de você não perdoar facilmente não quer dizer que você seja má. Você também não é santa só por perdoar facilmente. Cada coisa ao seu tempo. Então, ela fala muito dessa questão do perdão como uma prática mesmo, né? Vocês perdoam fácil ou dificilmente? Respondam pra gente. Eu sou uma pessoa que... Não sei. Eu sou meio que nem eu esqueço, eu fico com raiva e passou, e aí tá tudo bem, já perdoei, e aí de repente eu fiquei com raiva de novo da mesma coisa, e aí passou. Então, eu não sei, assim, eu pego as minhas raivas mais antigas e eu acho que eu não tenho uma sensação de não perdão. Tipo, tá perdoado, tá perdoado, mas eu não confiaria de novo. Uma coisa meio assim. Aí eu não sei se isso é perdão. Diego, ajuda. Eu acho que o perdão é a memória sem o aporte emocional, né? Então, ninguém precisa ficar desmemoriado. A gente lembra das coisas que aconteceram. Mas aquela lembrança não traz consigo a revivida, né? Reviver aquele momento. Emocionalmente, principalmente, né? Então, eu lembro, mas eu não lembro com raiva, eu não lembro com rancor, eu não lembro com... É tirar a parte emocional, descompactar ela. Acho que aí é que a gente vê que a gente realmente perdoou, tipo. Sim. E como a Clarissa tinha falado, como a gente já tinha falado e como a Clarissa apontou aqui, existem muitos níveis de perdão, sabe? Uhum. E a Mila falou isso também, né? E todos esses níveis são válidos, assim, sabe? Uhum. Então ela fala que... Eu queria ler esse pedacinho específico que ela fala sobre os tipos. Aqui, ó. Você pode perdoar por enquanto, perdoar até que, perdoar até a próxima vez, perdoar, mas não dar outra chance. Começa tudo de novo se acontecer outro incidente. Você pode dar só mais uma chance, dar mais algumas chances, dar muitas chances, dar chances só se. Você pode perdoar uma ofensa em parte, pela metade ou totalmente. Você pode imaginar um perdão abrangente. Você decide. Como a mulher sabe que perdoou, você passa a sentir tristeza a respeito da circunstância em vez de raiva. Você passa a sentir pena da pessoa em vez de irritação. Você passa a não se lembrar de mais nada a dizer respeito daquilo tudo. Você compreende o sofrimento que provocou a ofensa. Você prefere se manter fora daquele meio. Você não espera por nada. Você não quer nada. Não há nada no seu tornozelo, nenhuma armadilha de laço que se estende até lá, longe, desde lá longe até aqui. Você está livre para ir e vir. Pode ser que tudo não tenha acabado em viveram felizes para sempre. Mas sem a menor dúvida, existe de hoje em diante um novo era uma vez à sua espera. Mas aí é que tá, se tem tristeza, eu já parei na primeira frase ali. Você passa a sentir tristeza a respeito da circunstância em vez de raiva. Mas o perdoar não é justamente o não sentir mais? Mas é da circunstância, não é da pessoa. Não a pessoa. Entende? Você, tipo assim, ó, você se sente tristeza porque aquilo aconteceu, claro. Você foi traída, ou alguém morreu, ou alguma coisa que foi muito feia foi falada pra você. Poxa, que triste que isso aconteceu. Pronto. Que isso aconteceu. Não está direcionado a alguém, né? Então foi perdoada a pessoa. Mas a situação ainda tem muito, né? E essa visão unilateral do perdão, que é uma armadilha muito grande pra gente, sabe? E faz muitas vezes a gente ficar simplesmente jogando as coisas, porque o perdão não é uma coisa passiva, tá? O perdão não é tipo uma coisa que acontece com você com o tempo. Eu vou só deixar isso de lado e eventualmente eu vou perdoar. Sim, existe uma parte do processo do perdão que é deixar de lado, né? Inclusive a Clarissa pontuou os 4 estágios do perdão aqui, ela fala. Número 1, deixar passar, deixar a questão em paz. Número 2, controlar-se, renunciar à punição. Número 3, esquecer, afastar da memória, recusar-se a repisar. E o número 4, perdoar, o abandono da dívida. Então, existe sim um processo de esquecimento que é importante para o perdão. Existe um processo de você... Botar na geladeira. De não engajar com aquela energia que é nociva para você pelo tempo que Mas seja necessário até você esquecer, curar ela tá aquilo. falando,
Perdão, Mari. Não, é bem isso. Tipo, não é esquecer, eu nunca mais vou lembrar disso, mas eu preciso me É não afastar. reviver. Exato, eu preciso não reviver aquilo por um tempo. Então, um exemplo clássico disso é, por exemplo, eu terminei um relacionamento com uma pessoa. Eu preciso de um tempo de afastamento dessa pessoa até eu conseguir perdoar ela efetivamente, sabe? É muito complicado, por melhor que seja o término, você terminar um relacionamento e vamos nos manter amigos agora de agora em diante para sempre. Assim, é necessário um afastamento para que essa cura aconteça de uma forma mais real mesmo, sabe? Uhum. E ela fala muito sobre o perdão, como eu acho isso muito legal, o abandono da dívida. E isso eu acho muito legal. Ela fala: uma forma profunda de perdão consiste em deixar de excluir o outro, o que significa deixar de mantê-lo à distância, de ignorá-lo, de agir com frieza, com descendência e falsidade. Então, às vezes, você tá tipo, ai, vamos supor, um exemplo extremo: meu marido me traiu. E daí eu falo, não, tudo bem, eu te perdoo, mas eu continuo punindo ele toda vez. Eu continuo agindo de forma punitiva em relação a ele. Eu continuo agindo de forma raivosa ou de forma... Isso não é perdão, assim, sabe? Isso é um perdão da boca para fora. Então, o perdão acontece, o perdão final, assim, o perdãozão, né? Não os perdõezinhos, mas o perdão... Porque, né, tem os perdõezinhos. E eu acho que os perdõezinhos são tão importantes quanto o perdãozão, assim. Mas eu acho que ele acontece no momento que você para de punir a pessoa. Sim. Para de se punir também, né? Porque a E gente punir pode fazer como a também. gente... O meu trabalho sempre é muito mais de parar de me punir. É isso? Estamos todos um pouco aéreos hoje nesse Mercúrio retrógrado. Perdão, todas aqui, nós somos só mulheres aqui hoje. Perdão a todas se a gente estava um pouquinho mais difícil de engatar o diálogo e de engatar o rolê hoje, mas eu acho que o importante é que a gente está aqui, a gente está fazendo o que a gente tem que fazer, assim, sabe? E eu acho que isso também é uma grande lição, assim, sabe? A gente, tipo, o importante é a gente estar presente, a gente fazer o nosso trabalho, mesmo que... Eu tava pensando muito sobre isso esses dias, assim, sabe? Como a gente acha que... Porque isso veio na minha cabeça hoje, porque, putz, cara, eu não tô muito bem, será que eu não deixo essa live para depois, deixo só a Camila e o Diego lidarem com isso, eu preciso estar bem, preciso estar zen, preciso ter estudado, preciso estar não sei o quê. Não, o que a gente precisa fazer é estar presente, o que a gente precisa fazer é estar aqui, é se colocar no nosso trabalho, assim, sabe? Não existe um estado perfeito que a gente tenha que estar para poder fazer o trabalho que a gente tem que fazer. Né? Sim. Todas dizendo que nós somos ótimos. Obrigada, agradecemos o biscoito. Ainda Sim. mais momentos tão difíceis. Sim. Como esse de Mercúrio. Alguém quer adicionar alguma coisa? Algumas de vocês quer compartilhar alguma experiência? Quer falar alguma coisa específica? Quer dividir alguma experiência? Quer abrir o microfone, contar alguma coisa pra gente? Se sintam acolhidas aí para o que vocês quiserem. Senão a gente encerra. Vamos dar um tempinho. Nossa, exausta, absolutamente exausta. Eu confesso que para mim esse capítulo mexe bastante, assim, com várias questões que eu venho trabalhando já faz um ano, assim, intensamente em terapia e tudo. Então, tipo, os conceitos de raiva estão sendo todos redefinidos para mim. Então, é um capítulo que mexe bastante comigo. Eu até fiquei bastante de espectadora hoje, porque a cabeça maquinando aqui também, né? Então, só ganhei. Mas é isso. Ninguém tem nada para falar. Vamos agradecer e a gente se vê na Segunda-feira. Sexta. Na segunda-feira a gente se vê, 6h30, aqui no Zoom. Eu vou colocar o link da vivência na bio lá da Sestra, como sempre, tá, gente? E a gente se vê lá e se tiver alguma coisa para ser preparada antes, segunda-feira de manhã, do mesmo jeito de sempre. Peraí.
Tem uma mãozinha aqui, eu não sei se é uma mãozinha de palminha, mãozinha de a mãozinha de palminha. levantar a mãozinha. Ah, tá. É uma Ok. música de palminha. Eu não sei como é que funciona essas A Larissa coisas. também deu palminha. Desculpa, Lari. Só lembrando, então, a gente está em poucas pessoas hoje aqui, mas sempre vale relembrar, estamos na última semana de promoções da Sestra. Toda a linha roda com 15% de desconto. Sorteios rolando ainda do curso da Sestra, uma vaga do curso da Sestra, e o sorteião que tem produto da Sestra, consulta com o Diego, consulta com a Letícia, um monte de coisa, hidromel, rolando também. Participem lá, deem essa força pra gente, que a gente agradece. Ah, Ô, eu acho Fernanda, que semana... toma vergonha na sua cara e para de me marcar nas coisas